Boa tarde pra você. Galera, o Atlético vai jogar contra o Cuiabá no sábado, né? E esse vai ser o terceiro jogo na nova casa. Mas ainda tá faltando um golzinho de um cara importante. Coraçãozinho pra esposa, a clássica pose de super-herói. Hulk! Hulk! Só com a camisa do Galo, Hulk já fez esse ritual 87 vezes, o clube pelo qual ele mais marcou na carreira. Que gol foi esse, Hulk? Incrível, Hulk! Algumas jogadas são marcas registradas do camisa 7. Gol de cavadinha, pancada de canhota, gol de falta. Ele é impressionante, senhoras e senhores! Os estilos são variados, mas um palco se destaca no histórico de gols do Hulk. Nenhum estádio do planeta viu tantos gols do Givanildo quanto o Mineirão. Dos 87 dele pelo Atlético, 50 foram aqui. É isolado o maior artilheiro do estádio depois da reforma. Nesse ranking ele tá tranquilo, mas em outro ele certamente vai querer disputar a ponta. A nova Casa do Galo acabou de ser inaugurada. Foram só 2 jogos oficiais na arena por enquanto, mas o Paulinho já tem 3 gols. Será que o Hulk tá ansioso para abrir a contagem dele? No primeiro jogo da arena, o camisa 7 esteve em campo. Parou na trave na finalização mais perigosa, mas participou dos gols da vitória contra o Santos de outra forma. Na bola do Hulk, jogada pra área, Paulinho de cabeça, bate na trave, morre no gol! A ansiedade era grande de estrear aqui, mas eu fico feliz. Não fiz gol, mas dei 2 assistências. No jogo seguinte em casa, Hulk de novo na arena. Foi com a família toda, dessa vez sem uniforme de trabalho. Suspenso, viu como torcedor a vitória sobre o Botafogo. Tava estiloso, apesar de não ter agradado todo mundo. A próxima chance pro artilheiro atleticano marcar na arena é sábado, contra o Cuiabá, às 9 da noite. A julgar pelos treinamentos da semana, é bom o goleiro adversário se preparar bem. O homem quer porque quer o primeiro gol na casa nova. Segundo ele, tem até uma semelhança com outro estádio onde ele tem até estátua. Eu joguei 4 anos no Porto e o estádio do Dragão ele é um pouco parecido com a Arena MRV, mais fechado, então a gente tem mais a atmosfera da torcida. Poxa, a gente tá falando da torcida do Galo, né? Então com certeza vai fazer toda a diferença. E quando sair o gol, alguma dúvida de como será a comemoração? A comemoração que tá típica é o Hulk, né, que eu faço, e o coração que eu sempre faço pra minha esposa e pra toda a massa, né? O artilheiro! Hulk forte, vingador! Para o Geraldo Moreira, do bairro Caiçara, atleticano, que está acompanhando ao vivo aqui nos estúdios, o Rádio Esporte está chegando o Galo com Cláudio Rezende. Boa tarde, Claudão. Boa tarde, já Romano, o sinal eletrônico da Itatiaia marcando meio-dia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. E o Atlético finalizando o 3º treinamento da semana. Ainda restam 2, né? Na quinta e na sexta-feira, para o Filipão definir o time. Não tem tanta dúvida assim, né? O Filipão tem até mais opções para esse jogo aí contra o Cuiabá no sábado, de novo, mesmo horário, 9 da noite, na Arena MRV, para o Atlético continuar nesse embalo positivo no Campeonato Brasileiro. Pega um dos piores times do retorno. O Cuiabá vem vivendo aí um momento mais de turbulência, sem vitórias. O Atlético, logicamente, quer se manter 100% na nova casa. A gente falava aí na manchete, Felipão com mais opções no time. Ele tem, por exemplo, volta garantida do Hulk no ataque, aí um reforço de peso, e ele vai ter o Gemerson, mas o Gemerson tem uma disputa boa na zaga aí. Pode ser que o Felipão nem mexa, né? Pode manter o Bruno Fux e o Lemos. O Gemerson fica à disposição, não jogou contra o Botafogo porque estava suspenso, né? Vinha sendo titular até então, agora volta de suspensão o Gemerson. O Igor Rabelo ainda não, segue na fase final aí do tratamento dele, lesão muscular na coxa. O Filipão mesmo disse que só dá para contar com o Igor Rabelo, quem sabe no fim da próxima semana, da outra semana. Não sei se vai dar tempo para o Internacional,
que é o jogo seguinte do Atlético, ou depois, né? Tem um Coritiba na sequência do Campeonato Brasileiro. Mas se tem disputa boa na zaga, do meio para frente, tem muita dúvida não. O Pedrinho se tornou uma peça fundamental no esquema aí do Felipão, encaixou bastante, vem sendo aí um homem importante no time, e o Pedrinho esteve conosco ontem aqui na Itatiaia com o João Vitor Xavier no programa Bastidores, e a gente vai trazer alguns trechos. Você que perdeu aí a entrevista do Pedrinho, agora no Rádio Esportes, os principais trechos. Primeiro ele fala se teve muita mudança com a troca de treinador no posicionamento dele para esse crescimento, com o Kudê e agora com o Felipão. Vamos ouvir o Pedrinho. São duas características diferentes. Com o Kudê também vinha fazendo bons jogos no início da temporada, mas o Kudê acabava jogando com um trio de meia e um volante só por trás. Então a gente corria bastante para poder fechar os espaços, era muita intensidade na pós-perda, e com o Felipão a gente jogando agora com o Otávio, com o Batalha, tem uma sustentação maior defensivamente, mas também ele nos dá bastante liberdade para poder flutuar. Então são dois estilos de jogos diferentes, mas que me adaptei bem. Com o Kudê eu jogava como se fosse um falso ponta vindo para dentro, com o Felipão eu já consigo jogar mais centralizado. São duas posições que eu gosto muito de jogar, tanto aberto na direita como centralizado por dentro. Mas o que vem sendo o maior diferencial é poder ter a liberdade de estar movimentando pelos dois lados, tendo dois caras que marcam bastante, que é o Batalha e o Otávio na sustentação. Então isso faz com que eu tenha uma maior liberdade na flutuação do meio de campo. E sobre o Felipão, que o Pedrinho pode falar? Os méritos do Felipão para a evolução do time como um todo. E ele é um cara que ele tenta ter a maior organização, primeiramente, defensiva, claro, para poder não tomar os gols e assim a gente poder fazer. Mas eu acho que o Felipão ele vem adaptando as características do nosso time, que não é só um time defensivo, a gente tem um time de muita qualidade técnica. E com isso ele faz o molde que ele gosta de jogar, mas também dando liberdade para que a gente possa mostrar o nosso lado de criatividade, seja atrás ou seja na frente. A nossa equipe é uma equipe de muita qualidade, então os jogadores gostam de estar com a bola, sempre com a bola. Então com isso o Felipão acaba vindo, ele vem dando essa liberdade para a gente. Ele fala que sempre gosta de o time dele bem fechado, organizado, mas que com as características da nossa equipe ele dá total liberdade para que a gente possa sair jogando, desempenhar o nosso futebol, e isso é o espírito que a gente vem tentando mostrar dentro de campo, um time muito organizado, mas também tecnicamente muito bom e agressivo na parte da frente. Muito bem, o Pedrinho, para a gente finalizar aqui a participação no Rádio Esportes, né? Trechos importantes da entrevista no Bastidores de ontem. Vamos trazer o Pedrinho falando da importância da nova casa, da Arena MRV, o Galo que está 100% lá. Cara, eu acho que esse estádio foi fundamental pela grandeza do clube, e tenho certeza que vão conquistar muitos e muitos títulos lá. Se Deus quiser, nós vamos conquistar. E principalmente, como você falou, foi uma mudança muito grande, porque a gente já chegou, se identificou com o estádio, um estádio muito bonito, moderno, e ali faz com que a torcida esteja cada vez mais com o time, está mais próximo, está mais junto, conjunto. Então ali, desde a nossa estreia, a gente tinha até feito só um treino lá, então a gente já acabou jogando, já no próximo... só um treino e depois já houve o jogo. Então acredito que ali vai se criando um ambiente muito bom para nós e um ambiente ruim para os nossos adversários, porque a gente sabe o apoio incondicional que a torcida do Atlético tem. Então se cada vez isso jogo a jogo, a gente sempre fala, a gente ganhou do Santos e depois ganhamos do Botafogo e agora é o Cuiabá, a gente tem que mostrar essa força, porque é jogo a jogo que vai se mostrando, ganhando confiança, vai ganhando os pontos, e tem que saber usar da nossa casa a nossa maior força, porque a nossa torcida é o nosso 12º jogador e vai fazer com que a gente ganhe muitos jogos também dentro da nossa arena. Tá aí o Pedrinho, 12:06, está em alta no Galo, né, Romano? E falando aí, elogiando bastante o Felipão, com esta ideia de jogo, né? Encaixou esse time com o Pedrinho, segurou mais o Mariano, tem 2 volantes, então pensou ali inicialmente no sistema defensivo mais
consistente, mas aí também tem o ataque, né, com qualidade do Pedrinho, o Hulk, o Paulinho, não precisa nem falar, né, Romano? Pois é interessante o seguinte, quando o Pedrinho estava falando sobre o esquema do Filipão e falou sobre, porque o Otávio e o Batalha dão sustentação, teve alguém do meu lado que falou assim, aí, 2 volantes. Vai se manifestar, não? Não, mas eu acho o modelo de jogo do Filipão muito interessante. A maneira que eu gosto de futebol e que eu vejo de futebol, eu achei Atlético e Botafogo, por exemplo, um jogo melhor do que Grêmio e Corinthians. O Grêmio e Corinthians teve 8 gols. Aí se você quer diversão, né? Mas jogo como jogo jogado, Atlético e Botafogo foi muito melhor. Agora, futebol é difícil demais, Romano. Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu, se estivesse no lugar do Rodrigo Caetano, não renovaria com o Pedrinho. Pelo histórico dele no Atlético. Lógico que aconteceram lesões, mas ele também não conseguiu entregar o que o Filipão está permitindo a ele entregar. Né? Com o Cuca teve problema de lesão, mas não conseguiu jogar. Com o próprio Cudê também, ele era muito menos utilizado, mas também teve a questão da lesão. Mas o Filipão conseguiu armar uma maneira de aproveitar o Pedrinho ao máximo. E isso não tem só o Otávio Batalha que ele citou aí, não. Ontem o Edu citou um cara também que permite muito ao Pedrinho, que é o Pavon. Né? Então eu acho que o Pedrinho está começando a fazer parte dessa engrenagem do Atlético e vem conseguindo ter uma sequência de bons jogos, né? O Pedrinho, se você pegar esses últimos jogos dele como titular, ele jogou bem em todos os jogos. Às vezes mais, às vezes menos, mas você não viu o Pedrinho omitindo do jogo ou deixando de jogar bem. É verdade. E é um jogador que tem se apresentado bastante ali, né, Edu? Sempre que o Pedrinho teve sequência, ele conseguiu apresentar bom futebol. O problema é que a sequência foi interrompida 2 vezes por lesões, né? E ao longo do tempo eu aprendi que jogador que chega no meio de temporada, você tem que ter um pouquinho mais de paciência com ele. E o Pedrinho chegou no ano passado, no meio da temporada, e não jogava futebol há 6 meses. E aí ele chega aqui e começa a ser cobrado como o Pedrinho do Corinthians. Seria muito difícil ele entregar. A mesma coisa aconteceu com o Pavon. O Pavon chegou no meio da temporada, não jogava futebol há 8 meses e foi cobrado como o Pavon do Boca. Ele não iria entregar. E aí, no final da temporada, um monte de gente queria o Pedrinho fora, o Pavon fora, jogadores que chegaram na metade da temporada e há muito tempo sem jogar futebol. Quando começam a ter sequência, eles começam a entregar, porque ninguém desaprende. Só que o Pedrinho teve a sequência interrompida de novo por outra lesão, no momento que ele vinha jogando bem. E aí ele retorna de lesão e já começa a cobrança. No primeiro jogo, nossa, jogou muito mal, depois de 3 meses sem jogar. Agora ele começa a entregar novamente porque ele tem qualidade. Assim como o Pavon tem entregado em 2023, porque ele tem qualidade. Mas a nossa pressa em querer que o jogador entregue para ontem, jogador com qualidade, com histórico de qualidade, ela às vezes acaba interrompendo talvez um trabalho que daria fruto ou dará fruto ali na frente. E vai muito da sustentação. O Pedrinho citou 2 volantes, o Simões citou o Pavon, e tem um outro jogador que apareceu no Atlético nos últimos 5 jogos e que ajudou a dar essa sustentação defensiva e a melhorar o Atlético do meio para frente, que é o lateral direito, que é o Mariano. O Saravia estava muito bem, mas o Saravia era um cara que, na hora de defender, abria-se um buraco no sistema defensivo do Atlético. O Filipão enxergou isso, mérito do treinador, tirou o Saravia, mesmo no Saravia, com o Saravia vivendo um bom momento, e eu o critiquei, e eu estava errado. Ele coloca o Mariano, que dá uma sustentação melhor ao sistema defensivo do Atlético, que agora passa a apoiar ainda mais o seu lado esquerdo, melhorando os números do seu lateral do outro lado, do lateral esquerdo do Arana. Ô, Cláudio, na próxima participação você vai trazer o que pra gente? Nós vamos falar, inclusive, sobre o Arana, que vem aí mostrando números importantes, está retomando o bom futebol. O Guilherme Arana, daqui a pouquinho a gente vai trazer para debate aí se o crescimento do Arana também está fazendo o Atlético ter aí melhores resultados no campeonato. Só para fechar sobre o Pedrinho, o Rodrigo Caetano brigou muito, né, pela permanência dele, confiou o tempo inteiro, até questionava o Rodrigo também sobre essa situação no jogador. Será que vale a pena o custo-benefício? E ele fica até agora fim de junho do ano que vem. Teve o processo lá renovado com o Shakhtar, com a questão lá da guerra, Rússia e Ucrânia. Então o Pedrinho está garantido no Galo por empréstimo até fim de junho do ano que vem, praticamente um ano a mais aí pro Pedrinho. Romano. E só para poder exemplificar aí pro torcedor sobre essa questão da guerra, o Shakhtar Donetsk que vai jogar a Champions hoje em Hamburgo, na Alemanha. Não consegue jogar no seu país por conta dos conflitos.
12h40. Que história é essa do Arana aí, do Guilherme Arana, ou como diria o nosso pantufa, Arana, hein, Cláudio? Romano, o Guilherme Arana, depois que ele voltou de lesão e ficou aí mais de 8 meses fora, ele completou contra o Botafogo 17 jogos nesse retorno dele. Alguns ele não foi titular, né? Quando ele voltou contra o Alianza Lima, jogando lá em Lima, no Peru, ele entrou durante o jogo, contra o Bragantino também. Agora, a gente tem números importantes. Quem está no YouTube da Itatiaia já tá vendo a arte aí do Guilherme Arana. Nos últimos 6 jogos, levantamento do SofaScore Brasil. Nos últimos 6 jogos, ele é o segundo melhor lateral em notas aí nesse levantamento estatístico do Campeonato Brasileiro. 6 jogos, últimos 17 desarmes, 16 interceptações, 27 bolas recuperadas. Ele teve 72% dos duelos ganhos, 67% no acerto de drible, né, indo para cima do adversário, e não tomou nenhum cartão amarelo. O mapa de calor do Arana bem ali para o lado esquerdo, né, onde ele joga, mas aparecendo bastante no setor ofensivo também. Então, números do Arana, tá voltando aos poucos o bom futebol do lateral esquerdo da seleção brasileira. Não foi para a Copa por uma fatalidade, né, Romano? Com aquela lesão que ele teve no ano passado. E no jogo contra o Bragantino, né? 12h41. Rádio Esportes. Debate. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. Imaginou 2 GB de velocidade na sua casa, internet ultra rápida, só com a TIM, amigão. Por favor, volte a arte do Arana aqui para quem tá no YouTube poder acompanhar. Ô Alexandre, existiu um temor, e isso sempre acontece com um jogador que tem uma lesão muito grave, como foi a do Arana, de que demoraria para poder voltar. Mas o Arana voltou bem demais, hein? Aí, Romano, que eu fico na dúvida, né? Será que não foi toda a precaução que o Kudê teve com ele que possibilitou isso? Porque vocês vão se recordar, o Cláudio chegava aqui quase todo jogo do Galo, um passado não muito distante. O Arana não tá na lista, o Arana quer ir pro jogo. Não, mas vamos botar o Arana pelo menos no banco. E o Kudê segurando o Arana. De repente, né, pode ter participação nesse retorno do Arana num nível tão elevado para um jogador que vinha de uma lesão tão grave, esse cuidado que foi tido com ele lá atrás, aí não só do Kudê, né, mas principalmente do departamento médico do Atlético, da fisiologia, da fisioterapia, da turma lá do doutor Rodrigo Lasmar, né? Porque é impressionante, o Arana, ele não é substituído, ele tem um nível físico praticamente idêntico ao que ele tinha, né? Inclusive no último jogo do Botafogo, correndo, dando carrinho na reta final do jogo, tá? Ele joga todas, você não vê o Arana ser poupado, né? Verdade. O temor que se existia, e o Edu mesmo, acho que foi hoje que o Edu falou, né? Quando o jogador volta de uma lesão, muitas coisas, é comum às vezes ter uma lesão muscular, uma coisa desse tipo. O Igor Rabelo teve. O Igor Rabelo, por exemplo. Ele teve um período parecido e tá aí, filho. O Arana, e essa fase, eu não sou médico, mas a impressão é que já passou, porque o Arana já tá jogando aí há muito tempo e num nível altíssimo. E aí a dúvida que fica agora, o Romano, é quando o Arana voltará à seleção brasileira. Porque a lateral esquerda é meio que uma pedra no sapato para a seleção do Fernando Diniz. Ele não foi à Copa por causa da lesão e vem mostrando no Campeonato Brasileiro. Claro, é um universo muito diferente do que se vê na Europa, mas mesmo quem atua na Europa, eu não vejo jogador lateral esquerdo no Brasil que tem a capacidade defensiva e ofensiva do Arana, as duas coisas ao mesmo tempo. Porque o Arana, ele consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo, e aí a gente sabe por quê, né? É cria do Tite, e o Tite era um treinador que gostava de lateral, né? E o Arana é lateral. O Arana, eu não jogo, nunca joguei porcaria nenhuma, tentei ser profissional, mas rompi ligamento cruzado anterior. E eu sei o quanto é difícil, você tem que reaprender a andar. E sempre existiu um temor, o jogador voltar, aí e tem aquele negócio de compensação, o músculo tenta compensar o outro, você tem lesão em outro lugar. Você tem uma lesão na perna esquerda, geralmente a sua direita fica um pouco mais forte, você tem que reequilibrar, porque você força muito na perna que não está ali engessada ou que não foi operada, enfim.
O próprio Arana, ele já fez questão de agradecer ao Kudê, né? Pelo cuidado que teve. Ele falou que às vezes ficava muito ansioso, cobrava, mas que no final das contas entendeu todo o cuidado que teve. E o Arana, ele tem algo que é diferente em relação a, por exemplo, Pedrinho, Johan, que tiveram lesões, que tiveram que voltar e foram muito cobrados por conta disso, porque o Arana tem histórico e é ídolo do Atlético. Então, automaticamente, o torcedor tem mais paciência com ele. E ele voltou bem fisicamente. E outro dia ele deu uma entrevista pra gente dizendo que tecnicamente, acho que foi até pro Thiago Reis no pós-jogo, tecnicamente ainda precisava melhorar um pouquinho e aos poucos foi melhorando. Hoje já tá jogando. Eu ainda acho que não está no nível Arana, mas está muito próximo disso, esses números vêm mostrando. E o próprio Pedrinho falou da diferença do jogo do Kudê pro Filipão, né? O jogo com o Kudê exigia mais fisicamente dos atletas porque era uma marcação mais alta. Jogava apenas com um volante como sustentação, então exigia mais dos laterais. O Kudê atacava com os laterais, né? Não tinha pontas. O Filipão não. O Filipão tem os pontas, ele tem 2 volantes para dar sustentação. Quando um lateral sobe, ele pode voltar com um pouco menos de responsabilidade, porque sabe que vai ter um dos volantes para fazer a cobertura. Então é diferente a entrega física de um técnico, de uma ideia de um jogo, de um treinador para outro. E o Arana, todo mundo sabe da capacidade dele, né, Romano? Um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Quando o Simões fala de seleção, tem algo que conta a favor também da turma que está aqui no Brasil. Hoje o técnico da seleção brasileira trabalha aqui. Então ele está vendo de perto, ele sabe do potencial, ele está no dia a dia com esses jogadores que vêm da Europa e ele sabe fazer a diferença. Olha, tem um cara aqui no Brasil que mesmo que seja um nível de exigência menor, ele pode entregar do mesmo nível ou até mais do que os atletas que vêm da Europa. Então dá para pensar em seleção também ali na frente.